Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 7 de março de 2022, mais uma reunião do Vein Club, que é um clube de médicos do Brasil e que discute assuntos de importância. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre os guidelines europeus, que são linhas, guias para o tratamento de algumas doenças vasculares, e nós vamos discutir hoje sobre o tratamento de tributárias, tratamento de veias perfurantes e de telangiectasias. Convido a vocês a assistirem o vídeo para que nós possamos estar juntos cada vez mais falando sobre as inovações e também daquilo que já é sedimentado dentro da cirurgia vascular. Fiquem à vontade, dê o seu like, contamos com você nesse vídeo. Então foi bom que você introduziu. Bom dia a todos que estão participando do Vein Club, os colegas aí que muitos já são experientes, talvez alguns iniciantes. O Guidelines, na verdade, é uma forma de você ter umas linhas gerais do que é oficial, né? Então, o que isso também nos representa? Quando a gente vai propor um tratamento, aquilo que está escrito nos Guidelines pode também ser aceito pelos convênios e também ter uma força jurídica maior. Então, é como se isso fosse uma oficialização das técnicas que são autorizadas, das técnicas que foram revisadas por uma sociedade séria, como é a Sociedade Vascular Europeia. O que nós vamos falar hoje, muitos de nós fazemos, talvez até façamos melhor ou façamos um pouco diferente. Existem técnicas que são abordadas na Europa que nós nem usamos fazer no Brasil. Então, são situações que nós vamos discutir do que realmente o guideline europeu autoriza para a gente. Vamos lá, então, falar sobre essas técnicas de tratamento das tributárias. A ferbectomia ambulatorial, que é o que passa a ser um tratamento muito comum dentro do nosso dia a dia, ele é realizado, como o próprio nome diz, a nível ambulatorial. Então, não é de pacientes que vão ser internados, pacientes que vão ser colocados em hospital. Por isso que é procedimento feito com anestesia local. Isso pode ser feito numa flebo-suíte ou numa sala de procedimentos limpos que nós podemos ter no nosso consultório, na nossa clínica, sem levar o paciente ao centro cirúrgico. Essa deshospitalização, que é uma tendência mundial, é para que a gente não dependa tanto do anestesista quanto da estrutura hospitalar, que é bastante onerosa e que transforma uma ideia para o próprio paciente, sentindo que ele não está indo para uma grande cirurgia, ele não está internando no hospital, ele vai ter um procedimento rápido, vai fazer recuperação em casa, só que existem alguns fatores que nós precisamos colocar. Todo paciente precisa de uma marcação adequada no pré-operatório, nós vamos falar sobre marcação. E esses procedimentos que são feitos, as incisões que são usadas, são pequenas e microincisões. A gente vai ter também a possibilidade de usar isso tanto como bisturi de lâmina 11, existem bisturis melhores, são lâminas de carbono, que causam menos lesão, e também pode ser feito com aquela agulha 40x12. O detalhe é que, para muitos, o uso da agulha 40x12, se ela for perpendicular à pele, ela vai estar fazendo uma punção na pele, às vezes fica um corte redondo, enquanto que você pode fazer ela de maneira inclinada, 45 graus, fazendo com que haja ou até 30 graus, fazendo com que haja uma situação de menos agressão à pele. Essa remoção com ganchos que é feita na Europa, e as pinças mosquitos, nós usamos as pinças mosquitos, nós não usamos os ganchos aqui no Brasil, mas na verdade, semelhante, porque nós usamos um material melhor que os ganchos, que são as nossas famosas agulhinhas de crochê, que agora são fabricadas especificamente para varizes, né? Porque são agulhas que podem ser reesterilizáveis. Quando se fala da marcação, o guideline europeu, ele coloca para fazer a marcação com o ultrassom. Nós, aqui no Brasil, ainda fazemos um acréscimo a isso, que é uma visualização pela realidade aumentada através do uso do Vein Viewer. Já existem outros aparelhos também que conseguem fazer essa visualização das veias e até mesmo o famoso e simples fleboscópio, que causa uma transiluminação. E nessa situação, essa marcação facilita para que a gente não faça excesso de punção, determine quais realmente são as veias que são doentes. O ultrassom nos ajuda a separar a veia doente da veia normal e faz a sua delimitação. Se nós vamos trabalhar com os troncos safenos,
se nós vamos trabalhar apenas com os ramos tributários e com as veias nutridoras. O Venvure, ele é especificamente para as veias nutridoras e conseguem dar, se nós fizermos um trabalho de movimentação com os dedos, para saber quais são as veias que realmente fazem o enchimento das microvarizes. Então, essa marcação, eu faço questão aqui de reforçar essa necessidade. É muito importante a gente ter essa distinção. Quero dar o crédito dessa imagem ao Fogart da Madrugada, eu trouxe essa imagem de lá, porque ela é transmite muito bem informações do que são essas telangiectasias, que são veias de até 1 milímetro, que elas têm realmente as nutridoras, que pode ser, inclusive, o refluxo ascendente, que são as famosas veias de Albanese, e pode aparecer em qualquer localização. Todas essas veias, o que eu chamo a atenção aqui, que quando a gente vai fazer o tratamento das telangiectasias, nós precisamos prestar atenção que quase 90% delas são sempre por vasos nutridores. Nunca devemos tratar exclusivamente as telangiectasias sem tratar as nutridoras. É onde nos diferencia, basicamente, dos tratamentos que fazem os estetas, né, que são os farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais que começam a fazer o famoso PEM. Então, isso aí é uma das informações que nós precisamos ter. Quando se fala no guideline da ablação dos troncos safenos, eles colocam a seguinte situação: os troncos safenos, pós a realização do ultrassom, podem realmente estar comprometidos. Nesses casos, é possível fazer essa ablação no mesmo procedimento da flebectomia ambulatorial. Ou seja, nós dispomos de técnicas que podem ser a ablação térmica, através da radiofrequência, ou a ablação do laser, que também acaba sendo térmica, e que deve ser feita sempre por anestesia local tumescente. Ele não coloca em nenhum momento sedação associada nos pacientes que são submetidos a essa flebectomia. Eu abro um parênteses aqui, que hoje aqui no Brasil nós usamos bastante já o óxido nitroso, que pode ser usado tranquilamente para facilitar esse trabalho, o paciente fica bem mais tranquilo. E existem algumas outras sedações medicamentosas que também podem ser usadas. A realização do tratamento dos troncos safenos é valioso que possa ser feita no mesmo procedimento. É claro que isso é um acordo que se faz com o paciente para que você possa ter o mínimo possível de vezes o paciente nesta sala. Então, já se faz tanto a retirada, o tratamento, perdão, da safena, como a ressecção dos pequenos trajetos varicosos através da flebectomia. E mais adiante nós vamos falar que essa flebectomia, em algumas vezes, pode ser substituída pelo tratamento da escleroterapia também. As complicações que o guideline traz, vocês vão ver aqui que ela é um pouquinho diferente das complicações que nós vemos no dia a dia, como, por exemplo, essas bolhas. Bolhas, na nossa experiência prática diária, são mais associadas ao uso do microporo de forma inadequada, ou curativos, às vezes um pouco compressivos. Hiperpigmentação é normal quando a gente tem veias muito próximas da pele. Fosqueamento, que nós consideramos o METSIN, realmente existe, mas está associado a um processo inflamatório maior, ou quando a gente, além de tirar as veias nutridoras, a gente também tira as veias de drenagem. Trombose venosa superficial e trombose venosa profunda são realmente bastante raras, salvo no uso, daí não é na flebectomia ambulatorial, mas na escleroterapia. Disestesia, eu acho que é bastante comum quando a gente pega nervinhos associados, linfocele também pode acontecer. Hemorragia, grande hematoma, infecção também são situações muito raras nas flebectomias ambulatoriais. Agora nós vamos passar para conversar um pouco sobre escleroterapia dos tributários, que pode ser substitutivo das flebectomias ambulatoriais, mas também pode ser um adicional da flebectomia ambulatorial, permitindo que possa ser feito concomitante. Na minha experiência prática diária, eu faço bastante a escleroterapia de tributárias junto com a flebectomia. Isso nos dá menos tempo de trabalho, menos agressão, menos anestesia, né? Porque na flebectomia, nós temos essa grande vantagem de não precisar, na escleroterapia, nós temos a grande vantagem de não precisar usar o anestésico, né? Ela é bem mais tranquila.
E ela pode ser dividida, né, quando se faz a escleroterapia à base da espuma, para os vasos tronculares menores de 5 milímetros, e a escleroterapia líquida, que aqui nós só usamos a glicose hipertônica, ela é destinada basicamente para as telangiectasias. Essa, na maioria das vezes, acabam ficando para o segundo tempo. Por quê? Porque exige que o paciente não seja levado para uma sala de cirurgia, pode ser feito no próprio consultório. Nós recomendamos sempre o espaço da Flebo Suite. Vocês vão entender mais à frente, porque na Flebo Suite tem todos os equipamentos, inclusive com o uso do laser também. Adicionalmente, a gente pode falar que os vasos mais calibrosos, quando não são visíveis, eles serem feitos através da punção guiada pelo ultrassom nos facilita muito. Nós também podemos usar a realidade aumentada como fator guia dessa punção, que facilita mais ainda, dá menos trabalho do que o próprio ultrassom, principalmente quando são veias superficiais. Ele fala também aqui no guideline que a concentração do esclerosante depende da veia tratada, mas ele não diz que 3% é para veias grossas, 1% para veias médias e 0,5% para veias finas. Isso vai realmente vai variar com a experiência de cada colega. Mas a gente sabe que para as tronculares maiores, 3% são para veias bem calibrosas, isso para o esclerosante de espuma, que nós usamos mais o polidocanol. A gente não usa o STS aqui por questão de disponibilidade aqui no Brasil. Um fator que eu abro um parêntese para colocar, que o guideline ele não delimita volume máximo para espuma. Ele traz assim, embora exista um consenso que o uso máximo sugere entre 10 a 20, muitas pessoas relatam que é melhor usar 16, a gente sabe que dá para usar 2 vezes esse volume máximo, sem grandes riscos, e porque a espuma densa, ela tem a possibilidade de ela andar no corpo, a gente sabe que depois que ela entra no sistema venoso profundo, ela é inativada, mesmo assim ela pode causar escotomas, visão turva, tosse no paciente, mas se ela é uma espuma densa que consegue ficar mais tempo nessas veias que nós estamos tratando, e tão logo ela entra, ela começa a bloquear a veia, não é todos esses 20 ml que vão entrar para o sistema venoso profundo e que vão ficar, vão levar a lesões. Então, sem sombra de dúvida, é possível usar uma quantidade maior do que esses 20 ml, mas também fica a critério de cada colega o pensamento sobre a sua segurança. Foi feito um trabalho, e isso é colocado no guideline, comparando, né, um estudo randomizado, um trial, né, que coloca a escleroterapia versus a flebectomia ambulatorial abaixo do joelho. Porque é aquilo que a gente fala, você vai escolher qual que é o método que você prefere. Tá falando aqui que a escleroterapia teve grande melhora dos sintomas quando comparado com a flebectomia, e que após um ano, a recidiva ou novas veias visíveis desaparecem, não aparecem em 76% dos pacientes que fazem a cirurgia ambulatorial e não aparecem em 39% após a escleroterapia, o que nos dá a entender que existe uma recidiva ou formação de novos vasos quando se faz a escleroterapia. Isso fica questionável, porque a gente vê de uma forma um pouquinho diferente, mas esse é um trial, é sério. E o paciente se satisfaz da mesma maneira. Quando a gente coloca, por que o paciente ficou satisfeito da mesma maneira? Porque ele fica mais satisfeito na escleroterapia do que na cirurgia. Por ser menos agressivo, porque não tem um nome cirurgia, o paciente consegue entender que quanto menos cirurgia, menos agressão, menos lesão vai trazer ao paciente. Então, há uma satisfação muito grande e a gente vê isso na prática diária, que os pacientes são muito satisfeitos. Porém, nós temos que ser muito claros em sempre colocar que existem os pequenos riscos, os pequenos efeitos adversos, que eu não costumo chamar de complicação, como é o escurecimento do local onde faz a escleroterapia com espuma. As tributárias menores de 5 milímetros são essas que são mais adequadas para se fazer a escleroterapia. E aí, isso, eu coloco entre parênteses todas as situações que são tiradas diretamente do guideline.
Se optar por flebectomia ambulatorial ou espuma ecoguiada para tributárias varicosas, depende muito da experiência, da preferência do médico, de acordo às expectativas do paciente. Aí eu coloco assim, como escolher e por que essa preferência do médico? Existem vários fatores a serem considerados. Por exemplo, é difícil você propor para um convênio escleroterapia por espuma. Agora, para o paciente privado, é muito melhor você propor escleroterapia por espuma. Mas existem algumas escolhas que não são só nossas, que são relacionadas, por exemplo, ao diâmetro da veia, o curso da veia, se ela é superficial, se ela é visível ou não, se ela é colada na pele ou não. A escleroterapia por espuma é muito bem tolerada quando a gente tem alterações cutâneas e próximos a úlceras, na dermatoesclerose. Então, eu vejo que, além da experiência prática que cada um vai ter com um método ou com outro, a escleroterapia com espuma ganha espaço cada vez maior nessas tributárias varicosas menores de 5 milímetros. E tem uma classificação de recomendação 1B, para a gente poder escolher um ou ambos os métodos. Um tratamento alternativo da flebectomia ambulatorial é esse Transilluminated Powered Phlebectomy, que não é comum no Brasil, mas que na Europa se faz. Trata-se de um método que é pouco divulgado aqui, porque tem um custo maior devido aos equipamentos que são necessários, tem uma curva de aprendizado mais longa, e é quando se coloca uma cânula de transiluminação, muito semelhante à câmera de vídeo de 0,5 centímetros, que é 5 milímetros, né? Ela é colocada abaixo da veia, faz uma transiluminação da veia e facilita para ser ressecada essa veia com menos incisões através ou de um equipamento tipo lipoaspirador, que é uma segunda cânula, ou através de pescar essas pequenas veias com mosquito, como nós vemos aqui nessa imagem à esquerda. Teoricamente, tem menos incisões, né? Porque você tendo a veia visível, você vai lá pesquisar direto aquela veia numa única incisão. Esse é um tratamento alternativo da flebectomia. Vamos falar um pouquinho agora, que o guideline traz, sobre o laser venoso de tributárias. Então, a gente passa a sair do laser, que é o tratamento com o uso das fibras de 600 nanômetros, para safena, e passa a tratar as tributárias. É possível tratar algumas tributárias tortuosas, outras não tortuosas, através da punção dessas tributárias. Aqui no Brasil, o colega Daniel Amatuzzi, ele divulga uma técnica chamada ATA, que é a flebectomia ambulatorial totalmente assistida, né, que é por ultrassom, que ele faz a punção totalmente assistida, ablação térmica totalmente assistida. Faz a punção da veia, guiada por ultrassom, e coloca a fibra. É claro que essas fibras, para esses pacientes, têm que ser fibras menores. Existem fibras de 400 nanômetros, existem fibras de 200 nanômetros, difícil de se conseguir, são fibras mais raras, o custo é praticamente o mesmo, só é difícil de conseguir. Existe uma curva de aprendizado longa, porque você tem que aprender a funcionar, usar ultrassom, o tempo de trabalho para fechamento dessas veias, para quem faz, a gente sabe que é longo, às vezes demora bastante tempo. Então, para um paciente que vai fazer esse procedimento, acaba inserindo um alto custo, a fibra nem sempre dá para usar uma fibra só na cirurgia, porque são fibras pequenas, elas queimam, elas se desgastam. O índice de recidivas dessas varizes tratadas é importante, porque quando a gente faz o fechamento delas, as curvas delas são muito difíceis de fechar, as lesões que existem, porque temos pequenos nervos sensitivos próximos, também é importante, mas é uma alternativa interessante ao tratamento dessas veias tributárias com laser. Os estudos disponíveis são poucos, e sugere que o laser endovenoso para as afluentes ou para as tributárias pode estar associado às taxas mais altas de reintervenção, ou seja, recidivas. Tem mais recidiva do que a própria espuma guiada por ultrassom. Então, mas são as alternativas autorizadas e reconhecidas pelo guideline europeu.
Vamos falar agora um pouquinho sobre um outro tema, que são as perfurantes. Nós já tivemos aqui no Vein Club uma aula chamada Tratamento de Perfurantes, Mito ou Realidade, né? O que deve se fazer nessas perfurantes? Sempre há questionamentos, muitos colegas, inclusive nós temos um colega aqui muito experiente, o Dr. Marcondes, que ele é adepto a não se preocupar com as perfurantes. Nós temos várias formas de pensar a respeito disso, porque isso é realmente controverso, porque elas podem ser fontes primárias do refluxo para as veias nutridoras ou diretamente, às vezes, para as telangiectasias, mas elas também podem ser fontes de levar novamente o sangue de volta para a profundidade depois que elas saem da telangiectasia, ou seja, são veias de drenagem. Eu abro um parênteses aqui para a gente pensar um pouco na fisiologia dessas perfurantes. São pequenos gaps, pequenos espaços que existem na aponeurose entre o músculo e a superfície, que divide os dois compartimentos. Quando a gente pensa em cirurgia vascular, em cirurgia venosa, nós temos que ter em mente que nós temos dois compartimentos. Compartimento profundo, com 85% da drenagem do sangue, compartimento superficial, com 15% da drenagem do sangue. Essa comunicação, ela é feita ou através das junções das safenas, ou através de perfurantes. É claro que o sangue, de toda a nutrição que vem para a superfície, ela tem que chegar para a superfície através de um caminho. Então, essas arteríolas, elas passam por esses caminhos, que são os caminhos perfurantes das aponeuroses. E ali, então, nós temos veias, nervos e artérias. Toda perfurante tem associado um nervo, uma veia e uma artéria. Se a gente for lesar essa perfurante, nós sabemos que podemos também ter lesão do nervo. E se a gente for puncionar, a gente pode também puncionar a artéria. Então, esse conhecimento fisiológico faz a gente entender quando a gente deve ou não abordar essa perfurante. Não apenas pensar se ela é insuficiente ou não. O que leva uma veia perfurante a ser insuficiente pode ser a dilatação da veia, a própria localização e sobrecarga da doença incompetente do sistema venoso profundo, ou seja, um paciente com síndrome pós-trombótica tem uma sobrecarga no sistema venoso profundo e faz com que a perfurante, que antes drenava da superfície para a profundidade, passe, então, a drenar da profundidade para a superfície, que é o que vai levar à formação das úlceras. E é onde mais se precisa fazer o tratamento dessas veias perfurantes. Então, assim, reconhecer que elas podem ser fontes primárias da formação das microvarizes e das telangiectasias, que elas podem ser decorrentes da incompetência das veias profundas, faz a gente entender, principalmente através do conceito Shiva, que nós precisamos ligar essas perfurantes. E agora nós vamos ver como que nós devemos ligar essas perfurantes. É importante você ter em mãos um bom ultrassom, saber determinar o tamanho da perfurante. A gente sabe que perfurantes acima de 0,35, na sua maioria, então existem trabalhos que dizem que 70% dessas devem ser, estão associadas à doença maior da superfície, como nutridoras da doença maior, e por isso elas devem ser ligadas. E no conceito Shiva, que é um conceito muito estabelecido, nós fizemos uma revisão muito grande do livro do Franceschini, que fala das causas da doença. E ele faz um trabalho retrospectivo que coloca o seguinte, que principalmente nos pacientes que têm úlcera varicosa, eles têm perfurantes como causas. E se nós não tratarmos as perfurantes, nós vamos ter recidiva dessa úlcera. Então, por isso que tratar úlcera não é só fazer a bota de Una, não é só fazer oxigenoterapia hiperbárica, não é só tratar a doença de forma clínica, tem que tratar a causa. E uma das principais causas é realmente as veias perfurantes insuficientes. Como tratar essas perfurantes? Aí são as várias formas. Nós temos a ligadura, nós vamos ter o tratamento por espuma ecoguiada, tratamento por ablação térmica. A ligadura ainda consegue a melhor taxa de fechamento dessas veias, porque é uma coisa que é um tratamento que se faz de forma aberta, né? Então você vê realmente, só que boa parte dessas perfurantes estão em tecidos difíceis, que são tecidos com dermatofibrose, às vezes úlceras e tal. Então, 94% em um ano estão fechadas, 67,8% estão fechadas em 3 anos. E na ausência das opções endovenosas, agora que nós vamos falar sobre isso, a ligadura deve ser
feita em pacientes selecionados, ou seja, em que a pele permite, mas sempre tem em mãos o ultrassom. Mesmo assim, isso é um desafio, porque essas perfurantes são tortuosas, são paredes finas, localização delas é difícil. E foi feito muito estudo a respeito de qual a forma de nós tratarmos. Foi feito trabalho sobre o uso do laser, da radiofrequência, MOCA, que é o Mechanical Chemical Ablation, que usa um catéter que também faz uma lesão mecânica, CAC, que é cianoacrilato closer, e a espuma ecoguiada. Nessas condições, a gente sabe que cateterizar uma perfurante é difícil, tem que ter bastante experiência, a veia é tortuosa, a condição da pele e úlcera atrapalham muitas vezes esse trabalho. Muitas vezes nós temos veias adjacentes ou em cima da perfurante que tem que ultrapassar ela para chegar. Enquanto que no tratamento com espuma, você pode puncioná-la previamente à perfurante, usando o ultrassom e identificando a passagem desse líquido até que ele chegue à perfurante. Acaba sendo muito mais fácil o fechamento realmente através do ultrassom, só que tem altas taxas de recidiva. Por isso que coloca as taxas de fechamento para técnicas térmicas são maiores que para a espuma. Porém, na prática, o ultrassom se usa mais, por várias razões. É evidente que ele é super barato, é mais fácil, não exige anestesia, só que realmente ele oclui menos e tem muitas falhas. Um outro detalhezinho também é que, se não for usado de forma adequada, o ultrassom ecoguiado, a gente pode levar a flebites maiores em vasos da gastrocnêmia, por exemplo, e também alguns casos de relato de lesão de trombose venosa profunda. Então, também depende muito da experiência e do trabalho com a espuma ecoguiada. A recomendação é que para pacientes com, isso é novo no guideline, é uma recomendação 2C, que para pacientes com doença venosa crônica, que requerem o tratamento da perfurante competente, a ablação endovenosa, divulsão e ligação tem que ser considerada. Então, ou seja, é importante tratar. Voltando a falar das complicações desse método, que é o mais usado, é realmente o que eu falei sobre flebite das veias da panturrilha, lesão, né, da trombose da gastrocnêmia, e para alguns pacientes que têm úlcera, como essa perfurante ela é muito grande, está ligada diretamente a uma veia já doente, insuficiente, profunda, quase um terço dos casos chegam a evoluir para doença de trombose venosa profunda. Aí ele relata alguns casos raros de injeção intraarterial, mas na experiência, se você funciona com um scalp guiado por ultrassom ou guiado pelo Benviewer, você vai saber se o sangue é arterial ou venoso para poder injetar. Por isso, a importância do ultrassom. Fechamento endoscópico é mais um relato do guideline, a gente já teve isso antigamente muito usado aqui no Brasil, depois acabou se abandonando muito, porque requer equipamento mais complexo, é usado só para pacientes que têm dermatofibrose. Então, hoje é muito raro se fazer fechamento de perfurantes por tratamento endoscópico, mas é considerado como alternativa. Eu vou dar uma passada rápida aqui sobre telangiectasias. A doutora Nara Medeiros, na última aula que nós tivemos, falou sobre isso. Então, a gente vai só reforçar aqui, talvez alguns colegas não tenham visto a aula dela, que sempre o tratamento tem que ser recomendado o tratamento das veias nutridoras. E sempre a recomendação aqui, que a Nara tinha falado, o tratamento das nutridoras tem que ser primeiro ou concomitante ao tratamento das pequenas. A escleroterapia é o padrão ouro do tratamento das reticulares, mesmo a gente tendo laser, ainda considerado padrão ouro. As categorias da escleroterapia se classificam em dois, como detergentes e osmóticos. Os detergentes são o STS e o polidocanol. Aqui no Brasil, nós usamos basicamente o polidocanol. Os osmóticos, lá eles usam uma solução salina e mais a glicose. Nós usamos praticamente aqui a glicose. E com relação a maneira de usar esses produtos, inclusive eles fizeram um estudo mostrando uma combinação
de polidocanol com glicose, dizendo que foi até estatisticamente melhor do que a solução hipertônica de glicose, 75%. A nossa experiência aqui acaba poucos colegas usando essa solução mista, né? As recomendações ainda são de nível 1A e 1B, considerando que para pacientes com veias reticulares, o tratamento da escleroterapia é recomendado para ser como primeira escolha, das reticulares, e das telangiectasias também tem que ser considerado o tratamento com escleroterapia, mas ele coloca já nível 2A, porque provavelmente a gente está falando que existe o laser para trabalhar. Laser não vou falar muito aqui, mas só para que os colegas que estão iniciando saberem como é que funciona o laser. É realmente uma ação física em que a luz é absorvida conforme a sua frequência, pela oxihemoglobina, que é a cor vermelha, e por isso que aquece o sangue e fecha a veia. O laser mais usado por nós no Brasil é o Nd:YAG. Existem outros tipos de laser. Pela experiência, a gente sabe que o laser que consegue mostrar mais lesão na veia, com menos lesão nos outros tecidos, é o Nd:YAG, no I64, até agora é o melhor. E a recomendação é que para pacientes com telangiectasias, quando está sendo feito o planejamento, pode ser considerado o uso do laser. No Brasil, a gente tem que falar aqui, para elencar um pouco mais do trabalho que nosso grupo praticamente trabalha muito com o CLACS. Então, eles colocam assim, que existe um tratamento combinado entre a escleroterapia de laser mais polidocanol, no qual primeiro se faz o polidocanol e depois o laser, e o CLACS, que é um tratamento que é a nossa menina dos olhos, nós trabalhamos muito com isso, é feito primeiro com o laser, para ver a primeira lesão na veia, e depois usado a escleroterapia. O que não significa que também não possa ser usado da forma inversa, de primeiro fazer a escleroterapia, depois que a veia fica mais excitada, que fica mais inflamada, entrar, logicamente, rápido com o crio laser. Crio porque existe o resfriamento, existe uma estrutura que é um vaporizador de ar frio a menos 30 graus centígrados, chega até menos 32, mas normalmente a gente usa aquilo menos 25, e consegue, então, ter menos dor. O laser, é bom a gente relatar aqui, ele tem o critério de dor, ele dói mais do que a punção por agulha, né? Então, a gente precisa trabalhar sempre com algum processo de redução da dor. O resfriamento é muitos colegas usam o óxido nitroso, e alguns colegas usam sedação medicamentosa também. Para nós, esse CLACS não é uma promessa, porque assim que eles colocam lá, terão resultados promissores. Para nós, o CLACS é uma realidade. E eu aproveito aqui para quem faz o CLACS ou para quem pretende fazer o CLACS, agora, início de abril, nós vamos ter o EMEPX, o EMEPX, é um congresso que vai ter em São Paulo. Quem puder entrar em contato aí, pode buscar o site para se inscrever. É um congresso diferenciado para quem quer melhorar a sua qualidade, tem profissionais de altíssimo gabarito. O mais importante, além do que se fala no congresso, é o networking que se cria nesse congresso, com pessoas maravilhosas, representantes de laser, se consegue comprar equipamentos, vale a pena, é viável, é um procedimento que para muitos, nossa, é muito caro comprar o laser. Olha, caro mas caro é aquilo que a gente bota na cabeça que é caro. A gente consegue pagar isso porque é uma qualidade do nosso trabalho. A todos desejo um dia feliz e muito obrigado pela paciência em estarem ouvindo a nossa aula aqui. Eu vou tirar aqui a divisão de tela para o Albernaz começar, então, a nossa conversa. Deixa eu ver que hora é. Me estendi bem. Temos alguns minutos para nós fazermos uma discussão aqui. Albernaz, se você quiser começar e identificar quais são os primeiros comentários, aí fique à vontade. Se tiverem perguntas que eu possa estar contribuindo, fique à vontade. Tá mudo o telefone de vocês. Parabéns, Álvaro, pela aula. Misturou e foi ilustrando aos poucos os guidelines com as nossas realidades aqui. Isso foi bom porque mostrou todo o espectro. Talvez seria um pouco interessante a gente ressaltar que o que a gente tem ali é porque eles colocaram
as evidências mesmo para poucas coisas. Por exemplo, para tratamento de tributários, evidência 1B, né? Para Uhum. flebectomia e para espuma, de forma igual e genérica, mas o resto eles citaram, assim, como, tipo, para fazer o laser de tributária, dá para fazer a power flebectomia, são alternativas, mas não colocaram nível de evidência para isso ainda, porque são métodos muito precoces. Me chamou muita atenção também que parece, quero ver o comentário dos outros, uma flexibilização um pouco para o volume de espuma, porque antes se falava sempre em 10, 10, e agora falando em 16 é recomendável, mas que pode, parece que há um pouco de flexibilização, mas foi uma impressão minha. Também da mesma forma, não existe uma rigidez de dizer, olha, o volume recomendado é tanto, com um nível de evidência tanto. Pelo menos eu não encontrei ainda, pelo que eu li ali. Tá? E, por enquanto, o resto eu achei muito interessante, porque ilustrou bastante a nossa realidade aqui, junto com o que se fala nos guidelines. Doutora Nara Medeiros. Olá, ótimo dia a todos. Parabéns, Álvaro, foi ótima a sua aula, bem didática e bem prática também. E deixou interessante algo que parece ser bem comum para a gente, né? Na verdade, eu queria fazer dois comentários do guideline. Um é sobre, continuando, né, no que a Albenaz estava falando, sobre ter poucas recomendações no guideline nessa área, por haver pouca dados ainda sobre essas novas técnicas, principalmente pela o endolaser de tributários, né? Mas ele já cita. E o único trabalho que tem fala que o endolaser de tributários, a princípio, não teria uma eficácia, seria pior do que o uso da espuma. E aí leva para o grau alto, né? O grau 1B para tratamento tanto de flebectomia como espuma, ele equiparou, né? Isso eu achei super interessante. Mas o que está faltando é trabalhos, porque estudamos aqui, inclusive no Vein Club, que o laser de tributários ele pode ser, sim, eficaz, com resultados ótimos, inclusive estéticos, né? E, Álvaro, queria fazer uma pergunta, você que tem uma experiência muito grande com o tratamento ambulatorial de varizes, eu sei que você faz isso há muitos anos, é, qual tipo de analgesia que você usa mais no seu consultório para esse tipo de tratamento ambulatorial? Você usa mais a sedação em si ou você usa o óxido nitroso? Eu comecei com o uso do óxido nitroso por conta da experiência que a gente obteve, assim, com o curso do Anox, né? Aí depois eu evolui um pouco para o uso de medicações endovenosas mesmo. Então, mesmo os pacientes com flebectomia ambulatorial, a técnica de enfermagem funciona, o paciente antes, o paciente mesmo numa sala ambulatorial, nós temos toda a monitoração, o consultório dispõe de material para reanimação, para que a gente possa ter um consultório nível 3. E isso não é caro. Hoje, com 12 mil reais, você monta isso tudo, desde para você ter segurança disso, né? Mas o uso desses sedativos, a gente trabalha muito com o uso do fentanil, bastante com o uso da medicamentos como o Propofol também, ou até mesmo, às vezes, quando o paciente está muito ansioso, o uso de midazolam, né? E raramente vamos usar medicamentos como como morfina, ou porque não há necessidade de tratar dores tão intensas. Na maioria das vezes, o fentanil é suficiente para dar uma aliviada, e o tempo de duração desse medicamento é muito curto. 1h30, 2 horas, o paciente está totalmente bem. O óxido nitroso eu acho interessante porque assim você desliga em 5 minutos, a pessoa está perfeita, é muito rápido, né? Então, uma sedação bem tranquila. Só que não é profunda, ela é muito superficial, né? Com o fentanil a gente consegue um pouquinho mais profundo. Então, na nossa experiência diária hoje, nós muito pouco uso do óxido nitroso, muito pouco. Realmente, sedação endovenosa tem sido a nossa opção por uma questão de facilidade mesmo. Eu acho que isso tem que ainda passar por uma série de evoluções. Eu acho que não é uma questão só de coragem do médico, de usar, medo, porque o que acontece? A gente, quando está usando uma sedação, principalmente, eu vou falar aqui sobre a drenagem pós-espuma, né? É necessário. Drenagem pós-espuma é uma coisa dolorosa, porque você vai fazer isso uma semana depois, ainda está inflamado, o paciente sente muita dor, isso é um desconforto imenso.
Eu comecei fazendo drenagem a seco, né, como se pode falar. Depois que evoluí para o uso do Propofol, a gente usa o BIS como segurança para controle, e é extremamente seguro, extremamente seguro. Não tem dificuldade absolutamente nenhuma. Os anestesistas sempre vão falar mal porque eles gostam dele dominar esse medicamento, mas não é. E aí muitos colegas dizem, eu não tenho coragem de fazer isso. Quando o cara se formou, ele tinha coragem de fazer um aneurisma, né? Então, eu acho que assim, essa é uma questão de evolução. O tempo vai dando condições para você usar isso, a estrutura que você trabalha. Mas eu acho que, a nível de consultório, o fentanil vai muito bem, acho que dá para fazer isso com muita tranquilidade. Existem doses bem seguras do uso do fentanil. Muito obrigada. Eu sei que sua experiência nisso é bem grande. Eu faço muita sedação também. Na verdade, eu faço apenas sedação venosa, faço só a venosa mesmo, não uso o gás. Eu estou sempre com um anestesista, né, no consultório. Mas eu percebo que realmente a sedação, ela hoje faz parte, né, a anestesia, a analgesia do nosso dia a dia. Não só para o procedimento em si, mas eu também tenho essa experiência como você de trazer para o pós. Então, eu uso para todos os tipos de técnicas, desde o CLACS até o endolaser, que eu faço no consultório, e também uso no retorno. As pacientes, muitas vezes, elas se sentem tão bem que elas pedem para fazer o retorno com a sedação. Qual o medicamento que você mais usa aí, Nara? Então, no caso, não sou eu que faço a sedação, né? É a minha anestesista, mas o que ela mais utiliza realmente é o fentanil. É o que ela mais utiliza, mas também A utiliza quando drenagem, ela o não precisa. Propofol vai bem também, né? É. Doutora Parabéns, foi uma ótima Fernanda. aula. Doutora Fernanda. Bom dia, Alva, parabéns, excelente a aula, muito boa de assistir. Eu gostaria de salientar dois aspectos. Em relação ao tratamento das veias tributárias, eu acho que me pareceu que, sim, a flebectomia, né, ela continua sendo uma das opções, mas o tratamento com espuma, ele parece que vem ganhando, né, a escleroterapia, uma força cada vez maior. E isso eu percebo na minha prática clínica diária. E quando ele vai fazer o grau de recomendação, fica bem claro que isso depende muito da experiência, né, do médico ou do cirurgião e das expectativas também do paciente. Eu sempre gosto de salientar isso, né, e na minha prática, o que eu percebo? Que sim, cada vez mais eu venho utilizando também a escleroterapia com espuma. Então, realmente é uma mudança, né? E essa técnica ela está vindo com uma força cada vez maior. Em relação às veias perfurantes, o que eu acho importante do tratamento, né, da gente salientar, é a questão que ele coloca do tratamento em pacientes com úlcera venosa. Eu dei uma lida no artigo antes e realmente ele mostra esse estudo que pacientes que têm um refluxo troncular e têm associado uma perfurante ali na localização da úlcera, se mostrou que o índice de fechamento, né, dessas lesões, ele acaba sendo maior quando se faz não somente a ablação endovenosa do tronco safênico insuficiente, mas o fechamento da perfurante. Então, acho que isso é importante na nossa prática clínica diária, e também, logo a seguir, ele coloca que existe um índice muito grande de recidiva, às vezes, né, de abertura dessas perfurantes nesses pacientes que têm as lesões, e que, então, para nós, é um sinalizador que nós temos que sempre estar revisando, né, com o ultrassom, que todos, é o ideal hoje em dia nós temos na clínica, né, porque isso pode ser causa de recidiva dessas lesões. Eu acho que são esses dois aspectos que eu gostaria de salientar na nossa aula de hoje. Isso aí que você comentou foi muito importante. Então, assim, selecionar muito bem o paciente que tem essa perfurante nutridora. E um paciente da úlcera, a gente precisa pesquisar ele, repesquisar, reestudar. A recidiva da úlcera, a gente sabe que é frequente, pode ser comportamental do paciente, porque o paciente voltou a ter hábitos, tanto obesidade, quanto ter hábitos de ficar muito em pé, mas a gente precisa ver se fechou realmente, se abriu uma outra perfurante, se existe um outro fator.
E isso aí, Fernando, você colocou muito bem, eu acho que é. E, mais uma vez, isso reforça a importância do cirurgião vascular ter o seu ultrassom no exame do paciente já na sala, toda vez que o paciente for consultar, ele vai ter que passar pelo ultrassom, é fundamental, fundamental. Não existe, é como o eletro do cardiologista, não pode faltar. Bom dia a todos, ótima aula, Álvaro. Vou começar com algumas considerações aqui do chat. Também te elogiaram o Alcides e a Nívia, gostaram bastante da aula. E o Alcides perguntou que nas reticulares de 2 a 3 milímetros, sem usado espuma de polidocanol a 0,25 ou 0,5. Então, assim, ele não coloca exatamente a quantidade, mas quanto menos, para as reticulares, melhor. Eu uso 0,5, tá? Não uso de 0,25. Uso de 0,5 para cima. Mas tem aquela história, a experiência de cada profissional. O que vai fazer você trabalhar com o 0,5, 0,25? Você também trabalhar com a quantidade. Muitas vezes você faz uma pequena punção, injeta pouco, avalia através do uso do Benviewer o quanto ele está evoluindo. E você pode também usar o dedo para espalhar um pouco mais essa espuma. Então, você diminui a quantidade que você faz. Eu acho que muito das considerações já foram comentadas aqui. E o que me chamou a atenção é que o guideline, ele, como sempre, ele traz algumas coisas que para nós aqui não são tão comuns, que a gente sabe que são mais utilizadas na Europa, Estados Unidos, algumas técnicas um pouco diferentes, né? Muita coisa do que a gente já traz também na nossa prática. E também me chamou a atenção que em vários momentos ele cita que algumas decisões é a critério da experiência do profissional que está fazendo esse tratamento, e a gente sabe que isso conta muito, né? A experiência do profissional, a curva de aprendizado pela qual ele já passou para realizar aquele procedimento e a segurança que ele tem, vão fazer bastante diferença também no resultado. Eu acho que era... comentários, acho que todos os comentários pertinentes já foram feitos. Bom, dessa forma, então, eu quero, de novo, parabenizar o Álvaro, porque fez um apanhado bem grande de prática, e bem da nossa prática do dia a dia, que ficou bem interessante. E só mais um comentário, assim, a gente na clínica usa o óxido nitroso, e com bastante tranquilidade. O Álvaro me ensinou a usar, foi lá, teve nos visitando aqui, me ensinou a usar o fentanil, e a gente usou por um tempo o fentanil, em baixíssimas quantidades, e o fentanil, ele realmente ele varia bastante a oximetria. Então, é uma droga que tem que ter uma assistência. O Álvaro tem um hospital, né, à sua disposição, e porque como esse vídeo é público, a gente diz assim, tem que cuidar muito essas drogas com sedação, existe uma legislação muito rigorosa com isso, devido ao risco de oferecer o risco maior para o paciente dentro de um consultório. E é muito importante separar o óxido nitroso dos demais, porque agora a gente tem um levantamento muito grande, nós vamos publicar nossa experiência com óxido nitroso com vários procedimentos. E é impressionante, assim, a estabilidade da oximetria, o paciente realmente não tem interferência cardiovascular, nem ventilatória, e em 5 minutos desaparece o efeito. Então, acho que não dá para colocar nas restrições do óxido nitroso as mesmas que se usa para, por exemplo, o fentanil, o propofol, que são drogas que têm potencial de depressão respiratória conforme uma concentração um pouco maior. Mas, de qualquer forma, né, a gente está protegido por uma legislação rigorosa. Não é, a gente tem uma série de detalhes que precisa ter dentro da clínica para poder ser considerado uma clínica tipo 3, que é o nível 3, que pode permitir sedação. Mas, de qualquer forma, também a dose de anestésico local é importante, que não foi falado aqui nos guidelines, mas a gente tem
o volume, tem que respeitar o volume também da xilocaína, que às vezes em 6 horas depois é que o efeito de reabsorção aparece. Então, às vezes no momento não aparece nada porque ela é injetada subcutâneo, mas ela vai ser reabsorvida em determinado momento. Bom, tirando essas colocações todas, eu acho que foi bem produtivo, foi bem prática essa manhã, e mais uma vez parabenizar o Álvaro, e nós vamos voltar a falar sobre espuma, porque eu acho que temos muito para se falar sobre espuma. A espuma, ela adquiriu um nível de evidência semelhante da flebectomia, né? E é um eterno aprendizado, né? Que a gente usa e sempre tem que drenar, e sempre tem que cuidar, e às vezes a compressão é insuficiente. A espuma, ela parece a coisa mais fácil, e pelo contrário, eu acho que exige um nível técnico de cuidados até superior às outras técnicas. E o tratamento de perfurantes também, da mesma forma, foi colocado dessa forma que é o laser, né, a flebectomia, e a gente tem, e agora mesmo, pouco, tive uma complicação grande com um tratamento endovenoso de uma perfurante de 10 milímetros de diâmetro, alimentando uma úlcera. E em cima de uma pele muito fina, e que a flebectomia ia ser complicado, a gente decidiu fazer, então, uma ablação endovenosa, e com todo cuidado com a artéria, fazendo bastante tumescência para separar a artéria, e mesmo assim isquemiou a artéria e resultou numa úlcera no local que o paciente está tratando, vai ficar bom, mas tem todo esse transtorno, né? Então, assim, perfurante tem que respeitar muito, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Muito bem. Então, desejo a todos uma semana iluminada, um excelente dia, e lembrando, para citar uma frase para pensar na semana, uma frase que o Ramaciotti colocou no Instagram dele ontem, que se você quer viver em paz, prepare-se para a guerra. Essa frase, até agora eu estou pensando o que significa, não consegui entender. É por isso que eu quero dividir com vocês, para que todo mundo pense nessa frase e tente entender essa frase, que eu não consegui entender ainda, né? Isso dá muita margem para a conversa. Se preparar para a guerra, para viver em paz. Talvez tenha um sentido da gente se preparar para tempos difíceis, para poder passar por tempos bons. Agora, talvez se preparar porque a guerra, a gente está chocado com tudo que está acontecendo, e se preparar para a guerra, para ter paz, não sei, talvez teria que se preparar para a paz, não para a guerra, mas, enfim, eu adoro essas frases que fazem a gente ficar quebrando a cabeça e pensando. Tá bom? Então, beijo a todos, semana iluminada, um grande abraço